Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, abre-a no livro 1 Samuel, capítulo 22. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Eu quero ainda que você abra em 1 Crônicas, capítulo 12, vamos ler alguns versículos. São estes os que vieram a Davi, a Ziglag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Versículo 17. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Ainda quero ler o versículo 40. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha e pasta de figos, e cachos de passas, e vinho e azeite e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel. Eu quero que você olhe para o irmão que está aí do teu lado e diga para ele assim: havia felicidade em Israel. Amém? Agora curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos reunidos aqui nesta noite. Nós te louvamos por esta palavra, Pai. Nós sabemos que a tua palavra, ela é poderosa. E nós nos colocamos diante de ti, que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que tu tens para nós nesta noite. Nós ordenamos a toda interferência que o maligno coloca em nossos ouvidos, a fim de roubar a palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a tua palavra virá na unção do teu Espírito e fará exatamente aquilo que te lhe apraz. Ela não voltará vazia, Senhor, mas cumprirá o propósito para o qual foi liberada. Nesta hora, Senhor, venha sobre nós o espírito de revelação, espírito de entendimento. Abre a nossa mente, o nosso espírito, a fim de que a tua palavra desça ao Espírito e faça exatamente aquilo que te lhe apraz, e venha produzir vida aonde a morte, que vida seja liberada em nome de Jesus Cristo. Nós damos inteira liberdade ao Espírito Santo para que ele faça aquilo que lhe aprouve em cada um de nós que estamos nos expondo a esta palavra maravilhosa. Em nome de Jesus,
nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Antes de se assentar, diga ainda para a pessoa que está do teu lado: a palavra de Deus tem peso de vida e não de morte. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Nós vimos aqui na palavra do Senhor como eram os valentes de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, e ele tirou Davi de trás das malhadas. Davi não era reconhecido na sua casa. Davi era de pequena estatura, mas Davi tinha um coração de adorador. E Deus o ungiu, Deus o separou para reinar. Os homens olham a aparência, mas Deus vê o coração. Deus olha para cada um de nós e Ele examina o nosso coração. Diga para a pessoa que está do teu lado: as aparências enganam. E nós vemos então todo o processo na vida de Davi, uma história tão conhecida, maravilhosa, tremendo, o que Deus realizou na vida de Davi. E nós vemos então nessas passagens que acabamos de ler, como eram os valentes dele. E eu quero falar de algumas das características destes homens que se ajuntaram a Davi e guerreavam ao lado dele de uma forma poderosa. No primeiro texto, quem foram os que se ajuntaram a Davi? Você leu comigo: homens amargurados, homens endividados, homens que não tinham um bom conceito das pessoas. E eram uns 400 homens e se ajuntaram a Davi. E com esse exército, Davi vencia. Com esse exército, Davi vencia. Porque Deus não olha a aparência. Deus é poderoso para fazer daquela pessoa que ninguém dá nada. Ele é poderoso para colocar esta pessoa no meio de príncipes. Ele tira o pobre e o necessitado de um monturo e o coloca sobre a rocha e o coloca sobre príncipes. Mas havia um trabalhar, porque estes homens se ajuntaram a ele. Porque Deus estava trabalhando. Nós chegamos ao Senhor como nós estamos, mas nós não podemos permanecer como estamos. Deus jamais vai permitir que um filho dele não cresça, não amadureça e permaneça na mesma condição em que estava no mundo. Quando temos uma experiência com Deus, nós vamos ser transformados de glória em glória. Hoje eu preciso ser melhor que ontem. Amanhã eu preciso ser melhor que hoje. Com Deus é assim. Diga aí para a pessoa que está ao teu lado: com Deus é assim.
Mas Deus usa a Davi e começa a trabalhar. A princípio veio um exército nesta condição. Mas nós vemos que o exército aqui, em 1 Crônicas, já estava de uma outra forma. Mas a primeira situação desse exército, a primeira característica desse exército, eles não estavam preparados. Diga assim, os homens de Davi não tinham preparação. Não tinham preparação. É o que a Bíblia diz. Esses homens eram, com certeza, inseguros e estavam aprisionados. Eles viviam cativos. Havia insegurança. Dentro de cada um deles havia um cativeiro. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa e ela quebra cativeiros. Ela quebra temores. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu sei. O Deus que te escolheu, o Deus que te separou, colocou dentro de você todo o potencial para que você seja uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Mas Satanás se encarrega de denegrir a nossa identidade. Mas o Senhor tem trabalhado, e nós vamos falar muito sobre esse assunto amanhã com as mulheres, essa questão de saber quem é, de saber o potencial que Deus colocou em cada um de nós. Estamos nessa descoberta e precisamos continuar descobrindo quem somos e usando todo o potencial que já foi liberado para nós. Então, estes homens eram homens que não tinham preparação alguma. E Deus foi trabalhando para que eles saíssem do cativeiro. E uma das coisas que nos leva a cativeiro, uma das coisas que nos aprisiona, é o medo. Por isso Satanás trabalha com intimidação. Satanás vem mostrando um quadro de horror, nos intimidando, colocando medo e insegurança. Uma pessoa com medo e insegura é uma pessoa improdutiva. Não permita que o diabo te intimide. Não vos dei espírito de covardia, mas de ousadia. Uma pessoa com medo, uma pessoa insegura, uma pessoa intimidada, ela não produz como deve produzir todo o potencial que foi colocado por Deus dentro da pessoa. Fica amarrado, cativo, preso, porque está com medo, porque está inseguro, medo de avançar, medo de fazer um negócio novo, medo das coisas do futuro, insegurança. Isso aprisiona. Então Satanás quer manter a igreja com medo. Satanás trabalha dia e noite para manter a igreja amedrontada, sem produção, sem influência, calada. Mas o Senhor tem nos dado espírito de ousadia. A palavra de Deus diz bem claro que os covardes, o que vai acontecer com os covardes? Eles ficarão de fora.
eles ficarão de fora. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Ou seja, o covarde é aquele que não se posiciona, é aquele que fica em cima do muro, é aquele que fica paralisado, infrutífero, improdutivo. O Senhor não chamou a igreja dele para ser improdutiva. A igreja do Senhor é produtiva, ela é forte e poderosa. Há esse potencial dentro de cada um de nós. Não aceite as mentiras do diabo. Não aceite as mentiras do diabo que aprisiona. O objetivo de Satanás é minar o alvo a ser conquistado. Deus colocou algo no teu coração. Deus colocou algo no teu coração. Satanás vai tratar de trabalhar para minar este alvo. Ninguém faz nada sozinho. Diga aí para a pessoa que está do lado: ninguém faz nada sozinho. É impossível fazer alguma coisa sozinho. Então o espírito de medo, o espírito de insegurança mina a equipe, mina o corpo de Cristo e o paralisa e o deixa infrutífero. Entendam, pelo amor de Deus, infrutífero. Mas são esses os valentes de Davi. Diga, põe a mão na tua cabeça e diga assim: Deus está trabalhando na minha vida. Deus está abrindo os meus olhos. O orgulho é outra prisão. É outra prisão. Nunca podemos nos sentir prontos. Eu já sei tudo. Eu já estou pronto para essa. Eu estou preparado. O diabo puxa o tapete bem puxado e a gente bate a cara no chão. Porque o orgulho, que a palavra de Deus diz, o orgulho precede a queda. Então medo, insegurança é prisão e orgulho também é prisão. Eu nunca posso me considerar pronto, preparado. Eu sim tenho um desafio. E quando vem algo para fazer, a minha mão, a minha frente começa a borbulhar dentro de mim o desejo de fazer. Eu não sou capaz. Todas as vezes que eu subo no altar para ministrar a palavra, eu tenho a consciência da minha incapacidade total. Mas eu me sinto desafiada todas as vezes que prego a palavra de Deus. E um monte de borboletas começam a se mexer dentro de mim. Já fazem mais de 25 anos que eu prego a palavra. Desafiado a qualquer coisa. Nós precisamos sentir desafiados. E esse desafio nos impulsionar a fazer, a tirar do lugar, porque em improdutividade as coisas não vão acontecer se nós não fazermos algo. Oração já fala de ação, de ter atitude. Mas Satanás nos aprisiona. Precisamos ter esse espírito de sermos desafiados às novas conquistas, novos desafios à nossa frente. A igreja é conquistadora. O Senhor há poucos dias nos deu uma palavra
passa esse Jordão, Josué, passa esse Jordão, porque há muita terra a ser conquistada, há muita terra, há muita conquista, e o Jordão era o primeiro obstáculo. Passa esse Jordão, passa esse Jordão, passa essa luta. Está com luta, está com luta, está sendo provado, glória a Deus. Passa esse Jordão, porque tem conquista para a tua vida, tem vitória para a tua vida. O orgulho é uma prisão, a soberba é uma prisão. Sendo o último que nos tornamos os primeiros. Você entende isso? Que nós não podemos ser soberbos, que nós precisamos aprender a nos alegrarmos com a vitória dos nossos companheiros, a nos alegrarmos com a posição do nosso irmão. Nós precisamos entender que é sendo o último que nos tornamos os primeiros. Quem não souber estar atrás, não saberá estar na frente. Diga assim: se eu não souber estar atrás, eu não vou saber estar na frente. Isso tudo é prisão, e essa é noite de libertação. Quem crê que essa é noite de libertação, e toda insegurança, todo medo, todo orgulho, toda soberba caindo por terra, a fim de que o exército poderoso se levante para a conquista de um novo tempo que está diante de nós. Competição é prisão. A competição mina a equipe. Não podemos competir. Nós temos que ter espírito de unidade, porque a competição mina a equipe. Nós precisamos sair destas prisões. Há conquistas pela frente. O Senhor chama as coisas que não são para aniquilar as que são, mas Ele vai trabalhar em nossas vidas. Ele vai trabalhar. A competição amarra o coração dos santos. A competição amarra o coração dos santos. Você está entendendo? Desagrega, divide. Uma pessoa de Deus tem que se alegrar com o relatório de sucesso dos outros. Às vezes, a gente se alegra com o sucesso, sim, das pessoas, contanto que não seja mais do que eu. Quando começa a ser eu começo a observar, muitas vezes o inimigo trabalha dessa maneira, melhor do que eu, não pode. Aí desperta um espírito de competição, que mina, que atrapalha, que estraga, que destrói. Eu preciso entender estas coisas. A nossa competição tem que ser com o inferno. Não podemos ser maduros, quer dizer, não podemos ser medíocres. Temos que ter unidade. O inferno é com ele, é com Satanás que nós temos que romper as portas do inferno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor vai invadir o inferno. Para quê? Para que invadir o inferno? Para tirar as almas que estão presas.
Mas a nossa mentalidade religiosa nos leva a sermos pessoas medrosas, orgulhosas, soberbas, competitivas, partidaristas. Teve uma frase nas últimas eleições presidenciais: o meu partido é o Brasil. Que maravilhoso! O meu partido é o Brasil. O meu partido é o reino de Deus. Pertencemos ao reino de Deus e é para o reino que trabalhamos. Desde a queda do homem, desde quando Satanás enganou Eva, enganou seu marido, uma guerra está sendo travada. Todo o poder foi dado ao príncipe deste mundo, Satanás, por causa do pecado e da desobediência do homem. E hoje, como igreja, nós temos sim que arrancar da mão do diabo. Isso é reino. Isso é reino. Não somos religiosos. A religião mata. O Espírito de Deus é que vivifica. Mas a nossa visão é de religiosidade. Por isso não entendemos que estamos sim numa guerra. E o reino de Deus precisa ser estabelecido em cada departamento da sociedade. Precisa. Essa é a guerra. Essa é a guerra que nós estamos. E nós precisamos acabar com toda a ostentação religiosa. Toda a ostentação de ter uma bandeira para a qual eu trabalho. Eu trabalho para o reino. Minha bandeira é o amor de Jesus Cristo. É o reino de Deus. Nós precisamos abrir a nossa mente. E às vezes a igreja fica competindo entre ela. A questão denominacional, a minha é melhor do que a tua. E é até mesmo dentro de uma mesma denominação, há um espírito de partidarismo. Eu sou desse, eu sou daquele. Está amarrado em nome de Jesus. Precisamos velar pela unidade. Má interpretação também é prisão. Todas essas coisas que eu estou falando são prisões. Os valentes Davi estavam presos. Davi trabalhou na vida deles para que eles fossem livres. O Senhor está trabalhando na vida da igreja para que ela seja livre e para que ela reine. Reine. Ah, pastor, mas isso vai ser depois do arrebatamento. Não. Há uma conquista hoje. As almas precisam ser salvas hoje. Há uma urgência na hora. Há uma urgência. Jesus está às portas. E a responsabilidade é da igreja de estabelecer o reino e arrancar as almas que estão presas no inferno. E com mentalidade de religião nós não vamos conseguir nada. Com todas essas prisões nós não vamos conseguir nada. E essa é sexta-feira de libertação. Correntes estão caindo por terra. Correntes estão caindo por terra. Má interpretação é prisão. Falhas de comunicação. Mal-estar nos relacionamentos. Isso tudo é prisão. Ai, não me sinto bem com fulano. Ai, fulano isso, fulano aquilo. Meu espírito não bate com o espírito do fulano. Nós somos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. E nós precisamos aprender a interpretar de maneira correta aquilo que está sendo falado. Não podemos ter dificuldade em entender nosso irmão.
nem toda interpretação nossa significa que é verdade. Não é porque nós interpretamos daquela forma, significa que é verdade. Nós precisamos conversar, precisa ter diálogo, porque cristianismo é relacionamento. E precisa haver confronto em amor, direcionamento. Porque senão nós vamos ficar presos, continuar presos. E o Senhor está nos levando a um processo de cura. E a cura não é assim. Cura é algo gradativo. Diga assim: eu estou num processo de cura. Nós vamos nos abrir para a cura. E olhar o potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós. Outra característica dos valentes aqui, já em Crônicas, nós vemos que eles eram homens consagrados, homens com habilidades. Nós já vemos que eles eram homens que tinham habilidades, eles lutavam com as duas mãos. Eles eram pessoas comprometidas e lutavam e não poupavam a sua vida pelo amor das pessoas. Qual é o nosso nível de comprometimento para com a unidade do corpo? Mas nós não temos, muitas vezes nós somos deficientes nisso. Mas eu declaro nesta noite que o Espírito de Deus está liberando sobre nós uma nova unção e nos dando este amor que nos faz a viver esta vida consagrada, que nos leva a ter habilidade para guerrear, para defendermos uns aos outros. Eles eram tão consagrados que davam suas vidas pelas pessoas. Nós temos que ter contato com as pessoas. Por isso a importância das células. Como uma igreja de 300 pessoas, 200 pessoas, nós vamos conseguir o contato. Por isso a visão celular é importante, as células, a igreja nas casas é importante, porque aproxima um do outro. Nós precisamos estar próximos das pessoas. Nós precisamos andar lado a lado com as pessoas. Precisamos ter contato diário com as pessoas para supri-las nas suas necessidades diárias. Uns aos outros precisamos nos suprir. Essa é a função da igreja, do combate ao qual nós estamos. Dando importância às pessoas. Cada pessoa é importante. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. A luta é grande, a conquista é grande, e muitas vezes nós estamos distanciados uns dos outros. E essa tem sido a estratégia de Satanás, para esfriar a igreja, nos manter distantes. Nós precisamos nos aproximar. A consagração nos leva a essa aproximação, a essa luta, essa garra uns pelos outros. E nós vemos também a outra característica deste exército, que eles serviam a Davi com o coração. Eles serviam com o coração. Olha o versículo 17. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito de Amassai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz
seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Davi estava com medo. Esses valentes serviam a Saul, e Saul estava perseguindo a Davi para matá-lo. Vocês estão aqui por quê? Vocês estão comigo ou vocês não estão comigo? Mas veio o espírito de Amissai ali: nós estamos contigo, nós somos da paz, nós vamos lutar contigo. Davi conquista o coração daquele povo, e eles passam a lutar juntos. Eles se comprometeram. Nós não temos noção do que é aliança, irmãos. Nós não temos noção do que é aliança, do que é comprometimento. Nós precisamos nos aprofundar na aliança com Deus, com os irmãos, no comprometimento. E muitas vezes estamos com medo um dos outros. Mas olha, Davi, fica tranquilo, nós somos do mesmo time. Nós estamos com você. Nós estamos com você. Davi conseguiu transmitir paixão àqueles homens. Por quê? Porque o interesse de Davi não era dele. Davi não tinha interesse pessoal nenhum naquilo que ele estava fazendo. Davi estava contente apacentando as suas ovelhinhas. As ovelhinhas nem eram suas, eram do pai dele. Ele estava feliz tocando a sua harpa. Ele estava satisfeito, mas Deus tinha uma missão para ele. E essa missão despertou um monte de sentimentos em todo Israel. Mas Deus era com ele em todo o tempo. Deus era com ele em todo o tempo. E ele treinou aqueles homens. Nós estamos sendo treinados pelo Senhor. Diga assim: estou sendo treinado pelo Senhor. Aleluia. Não vou buscar benefício para mim mesmo. Não é para mim o benefício, mas eu trabalho para o reino de Deus. Davi: Deus nos sustentará e nos provará. Amissai significa isso. Amassai significa isso. Deus nos sustentará e nos provará. Desceu esse espírito sobre o exército de Davi. Confiança em Deus. Diga assim: a minha confiança está em Deus. O Senhor, só nele. A confiança de Davi, a confiança daqueles homens era em Deus. Era em Deus. Deus está trabalhando. Deus mudou a natureza daqueles homens. Aqueles homens não estavam sendo trabalhados porque até então Saul não tinha relacionamento nenhum com eles. Mas Davi passou a ter um novo tipo de relacionamento. E a natureza do exército mudou. É Deus quem muda a nossa natureza. É Deus quem muda. Mas a nossa tendência é olhar com os nossos olhos. Creia, Deus está no controle de tudo. E Ele está mudando a natureza dos seus filhos. Deus está nos convertendo para Ele. E nós vemos aqui no versículo 40. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, provisão de farinha e pasta de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo, alegria em Israel. Eles se tornaram um. E a unidade traz alegria.
A unidade traz alegria. A unidade traz paz. E nós precisamos matar a nossa carne se quisermos ser um. E confiar em Deus, que Ele está no controle de tudo. E quando há alegria, todas as necessidades são supridas. O que o diabo quer tirar de nós é a alegria. Há uma canção antiga que diz assim: não pode ser triste o coração que ama Deus. Quando entra a tristeza, pode saber que a derrota vem. Não deixe que o inimigo entristeça o teu coração. Não vamos permitir que o inimigo roube a alegria da salvação. Não vamos permitir que todas essas prisões, competição, partidarismo, soberba, orgulho, medo, insegurança, nos mantenha separados, aprisionados, sem alegria, sem provisão, secos, apóstatas, desviados da fé em Cristo Jesus. O Senhor nos chama para um novo. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Quem acompanha os governos mundial e conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que Apocalipse está diante de nós. O presidente Trump está perdendo as eleições. Sabe o que isso significa? Nós que amamos os princípios bíblicos da família, vamos ser sim atingidos por isso. Então é hora, sabe do quê? De dobrarmos nossos joelhos, de colocar as diferenças de lado, amarmos uns aos outros e estabelecermos o reino. Há almas para serem conquistadas. Todo o cenário político já aponta para o reinado do anticristo. Está tudo preparado. Politicamente, tecnologicamente, já está tudo preparado para a manifestação do anticristo. O falso profeta anunciando a vinda do anticristo. Nós já estamos vendo isso. Os acontecimentos são reais. Apocalipse está diante dos nossos olhos. E nós estamos muitas vezes dormindo. É tempo de despertarmos. É tempo de despertarmos. De nos alegrarmos, sim. Em tempos difíceis de sequidão, de apostasia, Deus tem uma igreja, uma noiva separada que fará a diferença, que vai ganhar almas, porque ainda resta tempo para saquearmos o inferno. E o nosso comprometimento é com a palavra de Deus, é com Cristo e uns com os outros. A igreja se tornando uma, fazendo proezas no nome do Senhor. Não deixe que o Senhor tire a alegria do teu coração. Não deixe que decepções, angústias, não deixe que prisões como essas que nós acabamos de falar, minem a tua fé e te causem desânimo e tristeza. Porque se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. O Senhor nos convida a ser um. E Ele não obriga ninguém a nada. Eu ponho a bênção e a maldição diante de ti. Eu te aconselho, escolha a bênção. Escolha a unidade, a simplicidade do coração, a alegria. Mas se você não escolher isso, mas eu creio que o espírito de Amassai está descendo sobre nós. Amém? Põe a mão sobre a sua cabeça. Eu convido os ministros do louvor que venham até aqui. Ministre, mantenha a sua mão na sua cabeça. A nossa confiança está em Deus.
A nossa confiança está no Senhor. Estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos. E a igreja precisa de um despertamento. E nós vemos Débora na Bíblia, ministrando a ela mesma. Ela dizia assim: desperta, Débora. Desperta, Débora. Desperta. Que haja esse despertamento em mim e em você. Eu te convido a falar o teu nome, a declarar isso: desperta, 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 desperta Maria, desperta João, desperta fulano, desperta, desperta. Diga o teu nome, ministre a você: desperta. O despertamento espiritual, visão espiritual, a fim de que compreendamos quem somos. Quanto de nós estamos à procura do propósito de Deus em nossas vidas, e mal sabemos que vamos descobrir o propósito, descobrindo quem nós somos em Cristo, usando todo o potencial que já foi colocado dentro de nós. Receba, igreja. Se coloque em pé. Vamos adorar ao Senhor. Que uma nuvem de glória desça sobre nós. Minha fé não está firmada nas coisas que aprendamos a confiar em Deus e somente em Deus. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Adore a Ele. Permita que Ele permeie o teu coração, todo o teu ser, toda a sua vida. Nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia. Se Deus fizer, adore. Deus não fizer, a presença do Senhor é real neste lugar. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro restauração. Declaramos restituição nesta noite. A alegria que o diabo roubou, a alegria da salvação, a simplicidade da comunhão e do amor. Restitui, Senhor, tudo aquilo que o diabo roubou. Restitui, Senhor. Restitui, restitui, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos clamar: restitui. Restitui, não há quem diga restitui. Nesta noite nós clamamos: Senhor, restitui tudo aquilo que o diabo nos roubou. Restitui a alegria da salvação. Restitui, restitui. Enche o teu povo de alegria. Havia regozijo em Israel e suprimento. Restitui, Senhor, restitui tudo o que o diabo roubou. Declaramos um novo tempo de restituição sobre a vida do povo de Deus. E em meio à apostasia, a igreja dos últimos dias se levantará forte, se tornará forte e fará proezas no seu nome. E o número daqueles que serão salvos estarão vindo e se completando para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. Recebe alegria, recebe paz, recebe a bênção de Deus. Aleluia.